Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, quando chega um aparelho na nossa bancada que está com uma falha de placa, entenda, falha de placa, ela não é apenas uma falha onde o aparelho não liga, certo? Temos, por exemplo, uma falha, que o aparelho não liga. Então, a primeira coisa que você deve analisar, essa placa ela liga ou essa placa ela não liga? Eu vou começar do basicão mesmo e a gente vai elevar esse negócio bem avançado, certo? Primeira coisa, vamos analisar o primeiro ponto. Verificação do sintoma que está na placa. Eu vejo muita gente passando despercebido nisso. A primeira coisa que chegou na sua assistência, o aparelho não está com imagem, o aparelho não está com áudio, o aparelho não está carregando. Qual é o sintoma que essa placa ela apresenta? Então, a primeira coisa que você deve fazer quando chegar uma falha de placa na sua assistência é verificar o sintoma que está apresentando na placa. Vejo muitas pessoas de forma afobada, com muita sede ao pote, querendo resolver de forma muito rápida e errando feio. Não sei se vocês já perceberam nos vídeos aqui do canal a forma que a gente analisa. De uma forma muito tranquila, de uma forma bem calma, analisando os pontos de forma minuciosa, porque pequenos detalhes faz a gente, às vezes, vacilar. Às vezes o problema é tão simples de resolver que você acaba pensando que aquele problema é um problema bem complexo, que é algo que você nunca viu na vida, e às vezes a falha está ali bem pertinho de você. Então, verificar o sintoma vai facilitar a entrada da análise, certo? Então, a primeira coisa que devemos fazer é verificar o sintoma. Por que é importante o sintoma? Vamos lá, vou explicar agora o porquê que é importante o sintoma. Por exemplo, chegou um aparelho com uma falha de imagem. Vamos lá, chegou um aparelho aqui na minha bancada, por exemplo, e esse aparelho ele não tem imagem, ele está com a tela preta. Nesse momento, o que eu devo fazer? Já ir abrir a placa do aparelho, já abrir o aparelho, verificar malhas. Vamos lá, o aparelho chegou sem imagem, o aparelho está apagado, tela preta. O que eu faço nesse momento? Eu vou pegar essa placa, vou abrir de uma forma rápida. Vou abrir aqui, tá aqui. Troquei a tela, não é a tela, acabou. Vou mexer na placa aqui, vou mexer nos componentes, vou olhar aqui na borda onde está o problema aqui, vou analisar essa malha. Vou dizer para você como é que a gente analisa. E através de um circuito, se você replicar isso em qualquer outro, você vai ter êxito de uma forma muito rápida na falha que você tiver na placa. A primeira coisa que eu devo verificar são duas coisas. Aí a gente entra na parte do sintoma. É isso que eu quero que vocês entendam. O sintoma é muito importante. Qual é o sintoma desse aparelho que está com tela preta? Ele mostra imagem de fundo ou não, certo? Então perceba que o sintoma vai me dar uma direção. Isso em tudo, certo? Anotem. Então o sintoma ele mostra a direção. Se eu pego uma placa e essa placa tem imagem no fundo, eu pego uma lanterna, pego meu celular, é muito simples, pego meu celular, ligo a lanterna do meu celular, ligo a lanterna acesa, coloco ali em cima do aparelho, ligo o aparelho, primeiro eu tenho que certificar de que esse aparelho realmente está ligando. Muita gente erra, por quê? Porque o aparelho, às vezes, vamos lá. Muitos lojistas trazem aparelho para mim dizendo que o aparelho está sem imagem. Quando eu vou analisar, o aparelho nem ligando ele está. Isso é falha de analisar sintoma. Verifico o aparelho, coloco uma luz e vejo a logo no fundo. Quando eu vejo a logo no fundo, eu já tenho uma informação dessa falha. Analisando o sintoma dela, antes de botar essa placa, para fazer uma medição com multímetro, com osciloscópio, ou com
qualquer outra ferramenta de análise, eu vou verificar o sintoma e encontro que essa placa ela tem imagem lá no fundo. E isso passa para mim uma certeza de que as malhas de LCM, as malhas que são responsáveis pela imagem, estão funcionando. E isso faz com que eu elimine hipótese de falhas em malhas de LCM. Ou seja, já diminuí o meu campo de busca antes mesmo de abrir o aparelho, certo? Ou já troquei a tela do aparelho, né? Não deu imagem, mas aí eu consigo ver uma imagem de fundo lá atrás. Por quê? Muitas vezes o cliente traz para você o aparelho e a tela tá boa. Eu vejo muita gente também caindo, né, nessas falhas também, nessas cascas de banana. O cliente chega para você, mostra o aparelho está vibrando, está tocando, só que está sem imagem. Aí você olha para o aparelho, é tela. O aparelho não tem um trinco na tela. Observem um sintoma. Como é que foi que aconteceu? Estava usando, caiu, não caiu e parou a imagem, parou de funcionar o LCD, caiu na água? Não caiu na água e está apresentando um sintoma de LCM ou um sintoma de backlight sem a placa ter caído no chão, sem ter impacto, sem cair em nenhum líquido. Como assim? É um pouco estranho. Então, analisando o sintoma da placa, eu posso pegar uma falha antes mesmo de abrir aquele aparelho. Funciona, né? E aí você vai ter que fazer o reparo e ainda dar uma tela para o seu cliente. Então, veja como é importante vocês analisarem o sintoma da placa antes de mexer em qualquer coisa, certo? Então, vamos lá. Qual é o sintoma da placa? Tem imagem de fundo? Não tem. Se tem imagem de fundo, problema de backlight. Se não tem imagem de fundo, já foi testada outra tela, podemos ter falhas por LCM, já não é mais por backlight. Então, perceba que quando eu entro agora para análise, quando eu abro o aparelho, quando eu abro o meu esquema elétrico, eu já tenho duas opções, uma delas vai ser descartada. Uma dessas hipóteses vai ser eliminada. Eu elimino o meu campo de busca e já entro para análise 1-0 para mim. 1-0 para o técnico, certo? Você já entrou eliminando hipótese. Então, campo de busca, você não vai ficar perdidão lá, você já vai entrar correto. Isso também ocorre nos outros setores de áudio, setores de rede, setor de carregamento, setor de inicialização, que eu vejo que tem muita gente aqui que tem essa dificuldade de analisar falhas no setor de inicialização.